Deus, nós agradecemos, bendizemos e louvamos o Teu nome. Tu és bom, perfeito e glorioso, cheio de glória. O Senhor que se manifestou através da pessoa humana de Cristo, dando-se a conhecer a nós, deixando, Senhor, o Teu conselho, Tua revelação, preservadas na Bíblia, na Sagrada Escritura. E nós te agradecemos, Senhor, por este livro santo, por sermos abençoados, Pai, por ele. Pedimos que nessa noite a Tua graça nos conduza enquanto avaliamos a Tua palavra, que ela venha nos instruir, trazer a nós, Senhor, o recurso que precisamos. Pedimos isso no nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Amém. Irmãos, o texto sagrado desta noite, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, vamos abrir lá, por favor. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, nós começamos a estudar essa epístola há algumas semanas. Nós estamos agora na sexta pregação, na verdade na quarta pregação, nesse texto aqui, 2 Tessalonicenses. Nós vamos ler do verso 6 a 10, já para os irmãos terem um contato com o texto sagrado, e depois nós vamos pontuar alguns elementos aqui que são importantes para a gente. Então eu estou lendo a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 ao 10. A Escritura nos diz: se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória de seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Amém. Amém. Irmãos, nas últimas pregações eu falei para vocês que há duas palavras usadas no Novo Testamento para designar a segunda vinda do Senhor Jesus. Vocês lembram quais são as palavras? Parousia e Apocalipse. Muito bem. Eu falei que Apocalipse é um vocábulo que aponta mais para a justiça de Deus. Então, quando a Bíblia utiliza essa palavrinha Apocalipse, é para destacar o elemento punitivo da segunda vinda de Cristo. Nós acabamos de ler aqui. Paulo fala a respeito de um dia de juízo, ele virá do céu, com os anjos do seu poder, em chama de fogo. Nós vimos que ele punirá os perseguidores da igreja, os que não conhecem a Deus, os que não creram no seu evangelho. Então nós tratamos em duas pregações a respeito do Apocalipse de Deus, mostrando esse aspecto rigoroso da segunda vinda de Cristo. Hoje, nós não vamos falar mais a respeito do Apocalipse, nós vamos falar a respeito da parousia. Nós vamos destacar esse outro aspecto glorioso da segunda vinda de Cristo, que é o consolo, o conforto dos crentes. Deus, irmãos, criou um mundo perfeito, que foi atingido em cheio pelo pecado, e é justo que Ele volte para reverter a maldição que está pairando nesse mundo e recriar todas as coisas para que os seus santos vivam em um mundo renovado, restaurado. Então é isso que nós vamos falar esta noite. O tema da nossa meditação é o descanso eterno dos santos. E nós vamos ver aqui, irmãos, o que é esse descanso, para quem esse descanso está reservado, quais são as características desse descanso e quais são as várias etapas do descanso de Deus, porque a Bíblia fala de diversos momentos do descanso de Deus. A sua salvação é um descanso de Deus, o fato de o Senhor Jesus voltar é o seu descanso de Deus, o novo céu e a nova terra é descanso de Deus também. Então é como se fosse um único descanso, mas ele possui diversos elementos que compõem esse único descanso. Então é isso que nós vamos falar. Vamos começar com o verso 7
no verso 7, veja que aqui aparece a palavra descanso, alívio. No verso 7 é dito assim: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então, o primeiro elemento, irmãos, que nós percebemos aqui no versículo 7, é que a vinda do Senhor Jesus será um alívio. A vinda do Senhor Jesus será um descanso para os santos. A chegada, a parousia de Jesus nesse mundo trará um completo alívio para todos aqueles que são dele. Nós podemos pensar em um alívio do corpo, alívio das emoções, alívio do próprio universo. E nós, irmãos, ainda não conhecemos esse estado de vivência e estando em um descanso absoluto. Vocês sabem que esse mundo, e em particular a nossa vida, vivem em uma agitação constante. E nós estamos agitados por todos os lados, com muitos problemas interiores, e muitas vezes Deus nos agracia com certas estações de descanso e alívio, enquanto nós caminhamos por muitas tribulações. Nós ainda não conhecemos a totalidade do descanso. É verdade que a sua salvação envolve um descanso. A Bíblia diz que justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. Então nós já encontramos um alívio espiritual, o alívio do perdão dos nossos pecados, mas nós não conhecemos ainda o que é uma existência ininterrupta de descanso. E o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos, que na chegada do nosso Senhor Jesus Cristo, nós conheceremos finalmente o que é a plenitude do descansar. O descanso da alma, o descanso interno, o descanso da criação. Então, a vinda do Senhor Jesus será um alívio para os seus santos. Isso nos leva a uma outra questão. Qual é a natureza desse descanso? Veja que no versículo 7 ainda, na primeira linha, ele fala assim: e a vós outros, que sois atribulados, alívio. Então, o que ele está falando aqui, irmãos, é que esse descanso envolve um alívio de todas as nossas tribulações. Em outras palavras, será o fim da perseguição e de todos os danos que o mundo causa em nós. Vai ser o fim do pecado invadindo a nossa vida. Vai ser o alívio das opressões de Satanás, utilizando o sistema desse mundo para nos afastar de Deus. Vai ser o alívio de todas as paixões da carne, das luxúrias desse mundo e de todo orgulho. Toda estimulação maligna será banida da nossa história. Vai ser o fim do sofrimento, o fim da dor e de toda a aflição. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele fala alívio juntamente conosco. Então, ele está falando que o alívio não vai ser apenas daquelas pessoas que estão atribuladas. Lembra que os crentes de Tessalônica, eles estavam passando por muita perseguição. Então, não era alívio apenas para ele. Paulo fala alívio juntamente conosco. Então, ele está falando de todos os crentes em Cristo Jesus. Há muitos crentes, a maioria dos crentes, graças a Deus por isso, não conheceram as perseguições na mesma intensidade que esses crentes aqui experimentaram, mas eles também precisam de alívio. Essas pessoas carregam aflição na sua alma, essas pessoas carregam medos por dentro, muitas vezes essas pessoas vivem magoadas com os pecados que cometem, dos muitos embates que enfrentam nesse mundo contra as suas próprias paixões, às vezes vivendo entristecido por causa da incredulidade de pessoas amadas, com o estado moral e espiritual desse mundo. Todas essas pessoas terão alívio. Então, é alívio para os atribulados e é alívio para todos aqueles que fazem parte do povo de Deus. Algo importante, irmãos, a destacar é que o descanso de Deus para a igreja será inaugurada na ocasião do arrebatamento. Isso aqui é um ponto muito importante para você não confundir as ordens dos eventos futuros. Volte aí para 1 Tessalonicenses capítulo 4, e eu quero aqui nessa parte rapidamente dar um panorama das várias etapas do descanso de Deus até o estado eterno. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 15 ao 18, quando estivermos lendo esse texto, tenta utilizar a sua imaginação. É um texto maravilhoso, irmãos, isso é um texto fabuloso, glorioso. Então, versículo 15 do capítulo 4 é dito assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto:
Nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras. Veja, irmãos, que às vezes a gente estuda textos como esse apenas com aquela chamada curiosidade escatológica, querendo entender o que é que vai acontecer no futuro, mas o final dessa sessão mostra o porquê Paulo escreveu essas palavras. Ele disse, essas palavras são para trazer consolo para vocês. Vocês precisam se consolar com essa palavra. Vocês precisam olhar para a realidade de vocês hoje, cheia de perseguição, e observar esse descanso futuro e ter o coração de vocês cheio de esperança. Então o texto mostra aqui, irmãos, como será esse descanso. Ele fala que os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ele diz que os vivos irão ser transformados em um único só momento. Eles terão um corpo glorificado e encontrarão com o Senhor Jesus Cristo nas nuvens e estarão para sempre com o Senhor. Qual é o elemento mais importante do descanso? Essa frase aqui, irmãos, no final do versículo 17. Estaremos para sempre com o Senhor. Então, se eu fosse definir o descanso futuro em uma frase, seria isso. O que é o descanso futuro? É estar com Jesus. É ter uma comunhão com Jesus eterna, ininterrupta, frutífera, alegre. Lá em João 14, versículo 3, ele diz que ia preparar um lugar para nós na casa do Pai. E quando ele voltasse, ele iria nos receber para ele, para que onde ele estivesse, nós estejamos também. Então, irmãos, essa é a natureza do nosso descanso. Esse descanso vai acontecer na ocasião do arrebatamento. Lembre-se que no arrebatamento, o Senhor Jesus não virá a essa terra. Ele não pisará no Monte das Oliveiras, como fala o profeta Zacarias. Ele virá apenas até as nuvens. E o texto diz que os mortos em Cristo, os vivos, serão arrebatados e encontrarão com eles nos ares e irão para a casa do Pai. Então essa, irmãos, não será a ocasião do julgamento do mundo e nem o estabelecimento do reino de Deus na terra. O arrebatamento é a parousia, não é o apocalipse, é o descanso da igreja. Então esse é o descanso que nós estamos aguardando. E enquanto a igreja estiver no céu, recebendo as suas recompensas no tribunal de Cristo e celebrando as chamadas bodas do Cordeiro, esse mundo sim começará a experimentar o apocalipse de Deus. As punições irão ser lançadas sobre essa terra e Satanás, por meio do anticristo, vai promover o engano. Durante esse período, que a Bíblia chama de 7 anos de tribulação, o evangelho será fortemente pregado. 144 mil judeus convertidos, 12 mil de cada tribo, se tornarão missionários pregando a verdade de Deus por todo o mundo. As duas testemunhas do Apocalipse capítulo 11 também pregarão o evangelho. A Bíblia dá conta que até um anjo vai voar pelo céu pregando o evangelho durante aquele tempo. E pessoas, irmãos, do mundo inteiro se converterão a Cristo. Será provavelmente o maior avivamento que essa humanidade já experimentou. E Satanás reagirá de uma forma violenta, truculenta, matando os crentes em Cristo Jesus. Nós temos uma referência sobre isso em Apocalipse capítulo 14. Queria conduzir vocês até lá, por favor. Apocalipse capítulo 14 fala um pouco aqui do descanso dos crentes na tribulação, tá? Nós estamos aqui tentando observar as várias etapas do descanso de Deus. Então, em Apocalipse capítulo 14, verso 12, é dito assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui, irmãos, é uma referência àqueles que estão sendo perseguidos pelo anticristo. Eles irão perseverar, eles não irão se curvar diante do anticristo, eles não irão renunciar ao Senhor Jesus como Senhor, Salvador e Rei. No verso 13 é dito: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito,
para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Aqui nós temos o descanso dos santos da tribulação. Enquanto o descanso da igreja ocorrerá na ocasião do arrebatamento, o descanso dos santos da tribulação, infelizmente, virá por meio do martírio. Eles serão perseguidos, eles serão mortos de uma forma covarde e truculenta pelo anticristo, mas nesse processo eles experimentarão o chamado descanso de Deus. No final do Apocalipse, irmãos, no capítulo 20, é dito que o Senhor Jesus irá pisar nesse mundo, e nessa ocasião ele julgará a besta e o falso profeta, e os remidos, aqueles que não foram mortos pelo anticristo, os crentes que estiverem vivos, eles entrarão no chamado reinado milenar, e esse é o descanso milenar, é uma outra etapa do descanso de Deus, é um descanso que vai durar 1000 anos, Satanás estará preso nessa ocasião, o Senhor Jesus vai governar esse mundo junto com os seus santos, vai haver uma convivência entre pessoas glorificadas e naturais, e logo depois desses 1000 anos, Satanás será solto, vai promover uma rebelião contra o reinado de Cristo, o Senhor Jesus rapidamente esmagará essa rebelião, e então ele dissolverá esse mundo, e reconstruirá novos céus e nova terra, e aí nós temos o descanso eterno. Aqui, irmãos, é um breve relato de toda a história que nos revela. São várias etapas do descanso de Deus. Há o descanso da sua salvação, há o descanso da parousia, há o descanso dos martirizados durante a tribulação, há o descanso dos que vão reinar com Cristo no milênio, e há o descanso eterno no novo céus e na nova terra. A Bíblia fala, irmãos, que todas essas realidades são futuras, mas nós já podemos experimentá-las hoje. O Espírito Santo é o agente que traz os primeiros frutos dessas realidades espirituais para alimentar e animar o nosso coração hoje. Então é isso que Deus quer que você contemple naquela palavrinha que nós lemos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Esse aqui é o alívio, é a plenitude do nosso descanso. Nós estaremos para sempre com o Senhor, em um lugar que não haverá mais pecado, iniquidade e malfeitor. Será pura justiça, pura alegria, puro amor. Esse, irmãos, é o descanso que Deus tem preparado para nós, e isso, como eu disse, deve encher o nosso coração de esperança. Volte lá para o texto, e eu quero destacar aqui mais alguns elementos desse descanso, eles são muito importantes. A questão aqui é essa agora. Por que Deus nos dará alívio? Por que o Senhor vai visitar o seu povo com alívio? Paulo responde, irmãos, de uma forma muito interessante. Ele diz simplesmente que Deus vai nos dar alívio porque é justo. Veja comigo, versos 6 e 7, ele fala assim: se de fato é justo para com Deus, que Ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco. Então a resposta de Paulo é simples. Por que Deus vai dar alívio para o seu povo? Porque é justo. É justo que ele puna os perseguidores da igreja, conforme falamos na última pregação, mas é igualmente justo que ele conceda alívio a todos os seus servos. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a nossa salvação, ela envolve tanto graça quanto justiça. Justiça, irmãos, porque o Senhor Jesus pagou integralmente a pena do nosso pecado, e Deus aceitou esse pagamento como legítimo e o validou, ressuscitando o seu Filho dentre os mortos. Isso é a graça de Deus. Essa também é a justiça de Deus. E agora é justo que Ele dê alívio àqueles que Ele comprou, porque eles foram remidos. Eles não podem sofrer eternamente mais, porque a justiça, o pagamento já foi realizado. Quando nós lemos lá 1 João 9, um versículo muito conhecido dos crentes, fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e o quê? E justo. Justo para nos perdoar. Então veja, é justo que Deus nos perdoe. Por que é justo? Porque a conta já foi paga. Porque a punição que a justiça de Deus requer do pecado cometido já foi lançada sobre o Senhor Jesus. Ele já se tornou maldição em nosso lugar. Isso mostra, irmãos, que a salvação não vem por meio da lei ou pelas obras, mas pelo sacrifício substitutivo de Cristo. Então é por isso que Paulo diz: é justo que Deus nos dê alívio. Porque é justo.
Porque as punições que deveriam cair sobre nós já foram lançadas sobre o seu Filho amado. Isso nos leva a mais um ponto que eu quero destacar também. Quem receberá o alívio de Deus? Paulo fala de dois grupos aqui que serão agraciados com esse alívio de Deus por ocasião da segunda vinda de Jesus. O primeiro são os atribulados. Está aí no versículo 7, primeira linha. E a vós outros que sois atribulados. Então, quem vai receber o alívio? Quem está carregando tribulação. Vocês sabem que no contexto imediato aqui se refere aos crentes de Tessalônica que padeciam perseguição. Eu disse em mensagens anteriores que eles eram perseguidos por autoridades, eles eram perseguidos pela própria sociedade. Alguns deles eram espancados, outros eram processados, outros eram maltratados, alguns deles estavam inclusive sendo mortos. Então Paulo diz, esses atribulados vão receber o alívio. Mas lembre-se, irmãos, que atribulados não inclui somente aquelas pessoas que estão sofrendo algum tipo de perseguição política. Todas aquelas pessoas que são atribuladas. Todas aquelas pessoas que vivem aflitas. Então você que vive afligido com a situação desse mundo, você que vive afligido com a sua própria vida, você que vive incomodado com os seus próprios pecados, preocupado com a sua saúde, com a alma daqueles que não creram, todos receberão alívio de Deus. Mas ele, no versículo 10, ele expande mais, incluindo um grupo maior das pessoas que receberão alívio. Veja comigo aí, ele diz assim: quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Então veja que os que receberão alívio não serão só os atribulados, todos os que creram. Então todos aqueles que ouviram a história de Jesus e disseram, eu creio, eu tomo Jesus como meu Salvador, como meu Rei, eu acredito que a morte dele foi um pagamento por mim. Todas aquelas pessoas que creram que Ele amou com um amor soberano, eterno, que Ele escreveu o seu nome no livro da vida, que Ele proveu Jesus como um pagamento pelos seus pecados, que Ele enviou o Espírito Santo para aplicar o Evangelho no seu coração, e que um dia Ele vai completar essa obra, glorificando o seu corpo, para que você viva eternamente no novo céu e na nova terra. Todos esses receberão alívio de Deus. Os atribulados, mas em particular, mas de modo geral, todos aqueles que creram no Senhor Jesus. Isso nos leva a mais uma questão, é o como. Como é que vai ser esse alívio? Como é que vai ser esse processo? Irmãos, isso é muito bonito, tem uma coisa muito bonita aqui que eu quero destacar para vocês, no verso 10, ele no versículo 10 fala assim, quando vier para ser glorificado nos seus santos. Essa frase, irmãos, é uma frase muito, muito bela e muito importante. Ele diz que na segunda vinda de Cristo, Ele vai ser glorificado nos seus santos. Veja só, não é que Ele vai ser glorificado com os seus santos, e nem glorificado ao lado dos seus santos, mas Ele vai ser glorificado Ele vai ser glorificado nos seus santos. Sabe o que Paulo quer dizer com essa simples preposição aqui? É que a glória que vai irradiar do nosso corpo transformado vai ser a glória do Senhor Jesus. Nós vamos olhar para nós mesmos, nós vamos olhar uns para os outros, e o que no final das contas nós veremos? Nós veremos os brilhos das perfeições de Cristo Jesus. Então, é isso que vai acontecer na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele vai nos submeter a um processo onde a glória que hoje está escondida dentro dos nossos corações vai irradiar externamente. E todos verão Cristo, uns nos outros e em si mesmos. Tem uma referência bíblica que reforça esse ponto, é 1 João capítulo 3, queria ler com vocês lá. Esse versículo é um versículo muito belo. 1 João capítulo 3. Vamos ler o verso 2. E os irmãos vão ver aqui de uma forma muito bela o apóstolo João explicando o que significa Cristo ser glorificado em nós.
Então, 1 João, capítulo 3, verso 2, é dito assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então, você é filho de Deus, isto é, você foi salvo, Cristo já está em você, mas isso ainda não foi manifestado. Então, é como se Cristo estivesse vivo dentro de você, mas essa vida de Cristo está oculta. Ela está velada, escondida por detrás de um corpo mortal e simples. De tal modo que você anda pela rua, ninguém vê Cristo em você inicialmente. É isso que ele está dizendo quando ele fala aqui que não se manifestou ainda o que haveremos de ser. Mas veja o restante do verso, ele fala: sabemos que, quando ele se manifestar, isto é, na sua parousia, que é a palavra parousia, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, o que ele está falando, irmãos, é que hoje a luz da glória de Cristo, ela está em nós, mas ela está oculta, ela está escondida. Mas na hora em que o Senhor Jesus se manifestar, na hora que ele vier a esse mundo, a glória que está escondida dentro de nós, ela simplesmente vai se externalizar. O nosso corpo vai ser glorificado, e todas as pessoas que vivem nesse mundo, elas vão perceber que entre elas haviam pessoas que tinham Cristo escondidas dentro de si. Então, irmãos, é isso aqui que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele fala que Cristo irá se manifestar, ele irá ser glorificado em nós. Haverá brilho, perfeição, beleza, glória, num corpo transformado, e todos verão Cristo uns nos outros, o esplendor dele brilhando em nós, irmãos, eternamente servindo ao Senhor. Tem mais um elemento que eu quero destacar lá, no versículo 10, ele fala assim, isso aqui também é muito bonito, ele fala assim: quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Aqui ele está falando, irmãos, de mais um elemento que compõe essa chegada de Cristo. Nós vamos admirar a Cristo. Essa palavra admirar, ela aparece lá nos evangelhos, e normalmente ela é traduzida por maravilhar-se. Lembra que várias vezes nos evangelhos diz que as multidões se maravilharam com Jesus, se maravilharam com seus ensinos, se maravilharam com suas palavras, se maravilharam com o seu exemplo. Então, essa palavra maravilhar-se, ela traz a ideia de que as multidões no Novo Testamento, elas estavam encantadas com o Senhor Jesus Cristo. Os irmãos sabem que o Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, a glória dele também estava velada. A glória dele também estava oculta em um corpo mortal. O único momento em que a sua glória foi manifestada de uma forma prévia foi na ocasião da transfiguração. Mas mesmo assim, as pessoas estavam se maravilhando com ele, apesar da sua glória velada. O que esse texto está dizendo, irmãos, é que nós nos maravilharemos com Jesus ao ver a sua glória revelada. Não mais a sua glória velada. Nós vamos ver o esplendor dele, nós vamos ver os brilhos dele, nós vamos ver a beleza dele. E o texto diz que nós ficaremos maravilhados. Sabe qual é a ideia? Você estará num estado eterno, encantado com o Senhor Jesus Cristo. Você vai ver Jesus Cristo, você vai ficar maravilhado. Você vai ver Jesus Cristo, você vai ficar encantado. Como Ele é belo, como Ele é maravilhoso, como Ele é glorioso, como Ele detém toda a plenitude de beleza, de alegria, de louvor. E você vai viver eternamente maravilhado com o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, qual é a alegria mais elevada que existe? Há muitas alegrias que nós experimentamos nesse mundo. Nós temos a alegria de ver os nossos filhos nascerem, de descobrir que a esposa está grávida, de ver os nossos filhos sendo bem-sucedidos, de vermos pessoas que amamos sendo abençoadas. Há muitas alegrias que nós experimentamos. Mas qual é a alegria mais pura e elevada que existe? Na Bíblia, a alegria mais pura e elevada é a adoração. E a Bíblia diz que é nesse estado que nós vamos viver eternamente, adorando o Senhor Jesus.
nós teremos uma satisfação elevada a um grau de perfeição. É isso que vai acontecer na ocasião da parousia. Então, irmãos, fazendo aqui uma síntese para a gente partir para a nossa parte final, esse aqui é o descanso de Deus que nós vimos, o glorioso alívio que nos espera. Nós falamos que Jesus é o agente desse descanso, e é justo que assim o seja, porque foi Ele quem realizou a obra na cruz que nos garantiu como cidadãos do céu e moradores do novo céu e da nova terra. Esse alívio do corpo, da alma, nos chegará na ocasião da sua parousia. O nosso corpo mortal dará lugar a um corpo de glória, e o brilho dele irá irradiar em nosso corpo transformado, e nós nos entregaremos a ele em uma adoração eterna e infinita, encantados todos os dias com esse Salvador glorioso que morreu e ressuscitou por causa dos nossos pecados. Então esse é o ensino básico do texto, e eu quero passar aqui para algumas lições finais e depois nós vamos orar ao Senhor. Em primeiro lugar, eu queria me dirigir às pessoas que estão acompanhando essa pregação e que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero começar dizendo a você que o alívio mais importante da sua alma é o alívio da salvação. Jesus oferece alívio. Quando ele esteve nesse mundo, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus oferece alívio. E a questão mais importante da sua história é se você já recebeu esse alívio, o alívio do perdão. A questão mais importante da sua vida é se os seus pecados, se o peso dos seus pecados e a condenação que eles requerem já foi lançada sobre o Senhor Jesus. Você só vai ter paz completa no seu interior quando entre Deus e você estiver bem. Então Deus te oferece alívio, um alívio hoje, um alívio de salvação, um alívio no qual Ele toma os seus pecados e lhe dá o perdão, um alívio no qual Ele toma a sua condenação e lhe dá a tua justiça, um alívio onde Ele tira a ira que está pairando sobre a sua história e lhe dá completa libertação e salvação. Então venha a Jesus hoje, venha a Jesus para receber alívio, venha a Jesus para receber conforto, venha a Jesus para ter os seus pecados retirados de você e ser salvo. Você pode fazer isso agora, dar esse passo de fé, entregar a sua alma ao Senhor Jesus, elevar o seu pensamento ao céu, dizendo: Senhor, eu quero receber esse alívio, eu quero receber esse perdão, me recebe como teu filho, perdoa os meus pecados, eu tomo Cristo como meu Salvador, como aquele que alivia todos os meus pecados, e você receberá o alívio de Deus. E todas essas promessas gloriosas que nós acabamos de descrever essa noite, elas passarão a ser suas. Isso é justo, porque as suas condenações serão lançadas sobre ele. Então creia em Jesus. Esse é o alívio mais importante que você pode receber nesse mundo. Segundo lugar, irmãos, nós aprendemos nessa passagem que Deus fará justiça às nossas dores. Nós vimos que essas palavras que lemos, elas foram escritas para pessoas que estavam padecendo injustiças terríveis. E Paulo escreveu essas palavras para esses crentes para trazer conforto. A ideia é que eles deveriam olhar a grandeza do descanso futuro e comparar com as tribulações dessa vida. Então, essa é a operação de fé que Deus te convida a fazer hoje à noite. Você orar, meditar, internalizar esse quadro do descanso eterno, para que você tenha mais esperança, para que você tenha mais alegria, para que você tenha mais força, para que você tenha mais expectativa com respeito ao futuro. E se você fizer isso de todo o seu coração, você vai chegar à mesma conclusão de Paulo, que está lá em Romanos 8, verso 18. Para mim eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Então, esses textos, irmãos, eles foram escritos com esse propósito, para mostrar que o que Deus te prometeu no futuro é muito superior a qualquer problema que você enfrente hoje.
Então você tem que tomar esses textos e orar, meditar, internalizar, até que essas verdades, elas encham o seu coração, renovem a sua alegria e levem você a pensar que aquilo que Deus tem reservado para você é incomparável àquilo que você enfrenta nesse mundo. E isso vai trazer conforto para você. Há conforto, irmãos, para nós hoje. Deus é todo poderoso para aliviar a nossa alma. Então, se você tem carregado pecados que têm lhe incomodado, há o conforto do perdão, há o conforto da revitalização espiritual, há o conforto para quem está fraco, há o conforto para quem está triste, há o conforto para quem está distante de Deus, há conforto de Deus para você hoje. Deus, ele faz justiça às nossas dores. Então, nós podemos olhar para esse texto e encher o nosso coração de esperança. Em terceiro lugar, eu queria lhes dizer o seguinte, que se de alguma maneira essas realidades que nós descrevemos aqui parecem distantes, estranhas, inalcançáveis, se essas informações aqui não lhe afetam, certamente há algo de errado com o seu coração. Porque isso aqui, irmãos, é para nos encher de esperança. Mas se essas verdades aqui não impactam a gente, se essas verdades aqui não elevam a gente, se essas verdades aqui parecem até interessantes, mas elas não mudam a sua vida, o seu modo de enxergar a realidade, tem alguma coisa errada com você. Pode ser pecado, pode ser a força da aflição, às vezes a força da aflição anuvia os nossos olhos, pode ser fraqueza na sua comunhão com Deus. Então, se você está nessa condição, se você não se sentiu afetado por essas realidades espirituais, eu quero lembrar você um fato importante que o Novo Testamento nos dá. É que o Espírito Santo é o responsável por fazer com que essas informações futuras, elas se tornem reais, verdadeiras e impactantes no seu coração hoje. O Espírito Santo é o responsável por isso. O Espírito Santo, ele traz os primeiros frutos. O Espírito Santo faz você sentir o sabor disso. O Espírito Santo faz você ler passagens como essa, que falam do seu corpo transformado, e você fica salivando por isso. Você sente o gosto disso. Você começa a meio que previamente experimentar a alegria que um dia você experimentará plenamente quando o seu corpo for transformado. Então, clame a Deus pela plenitude do Espírito Santo. Clame ao Senhor. Senhor, abra os meus olhos. Senhor, destampe os meus ouvidos. Senhor, abra a minha mente para eu receber, para eu acolher essa verdade. E se você fizer isso, o seu deleite por Deus vai aumentar, o seu prazer nas coisas espirituais vai se desenvolver e o brilho nos seus olhos por essas realidades espirituais crescerá. Então, irmãos, é para isso que esse texto foi escrito. Volto a dizer, como eu disse no início, esse texto não foi escrito apenas para satisfazer curiosidade escatológica. Esse texto foi escrito para trazer conforto, renovação interior, alegria. É para você olhar para essa realidade e dizer, Senhor, eu não vejo a hora que esse dia chega. Ah, Senhor, como eu espero esse dia. Oh, Senhor, venha logo. Oh, Senhor Jesus, volte logo. Venha nos buscar, nos transforme. Ah, Senhor, eu quero esse corpo renovado. Eu quero esse corpo de glória, porque esse aqui vai de mal a pior todo dia. Eu quero que esse dia chegue. Eu não aguento mais, Senhor, pecado, maldade no mundo. Eu não aguento os próprios pecados do meu coração. E você vai ver que a sua paixão por Deus, o seu anseio por Ele, irá crescer. E acredito, irmãos, que o melhor lugar para a gente terminar é glorificando o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o autor de todas as coisas que nós acabamos de ler. Ele é a substância do nosso conforto. Ele conforta hoje o nosso coração. E vai ser a presença eterna dEle que vai nos consolar por toda a eternidade. Então é a Ele que nós temos que glorificar, é a Ele que nós temos que honrar, porque foi Ele que tornou possível todas essas coisas na nossa história. Que o Senhor nos abençoe, que Ele enche o nosso coração de conforto e que Ele também abra os nossos olhos para percebermos essas realidades eternas. Amém. Vamos orar, irmãos, a Deus nesse momento. Nós te louvamos, Pai, te glorificamos,
por Jesus Cristo, que por meio da sua obra, da sua morte e ressurreição, conquistou esse descanso eterno. Nós te agradecemos, porque no presente nós já desfrutamos elementos desse conforto. Nós já temos o conforto da salvação. Nós já temos o conforto das consolações do Espírito Santo. Mas nós te agradecemos, Senhor, por esse conforto futuro, pela plenitude do nosso alívio. Pela fé, Senhor, nós contemplamos essas realidades hoje. E nós clamamos para que o Teu Espírito Santo traga um pouco delas para o nosso presente. Que Ele traga um pouco dessa alegria, desse estado perfeito de satisfação, para nos animar, Senhor, enquanto esse dia não chega. Nós pedimos, Pai, que o Senhor execute a Tua justiça, trazendo conforto ao nosso coração, trazendo perdão para os nossos pecados, trazendo alívio nas tribulações, trazendo, Pai, alegria da salvação. Nós pedimos, Senhor, que através desta palavra que lemos hoje, o nosso coração já experimente essas consolações, as quais no futuro experimentaremos de forma plena. Eu oro pelas pessoas que não creram ainda, Senhor, para que hoje seja o dia do descanso delas, que seja o dia em que elas irão repousar no Teu sacrifício, que elas irão receber o alívio que crer no Teu sacrifício proporciona. Eu oro pelos crentes que estão atribulados, por aqueles que estão passando dificuldades, por aqueles que estão doentes, por aqueles, Senhor, que estão enfrentando aflições interiores. Eu oro, Senhor, para que eles recebam conforto do Senhor, que o Consolador, o Espírito Santo, venha acolher essas pessoas e elas recebam de Ti, Senhor, todo o conforto para continuarem vivendo de modo pleno. Por fim, Pai, nós agradecemos ao Senhor Jesus Cristo e expressamos o nosso desejo de que Ele volte, de que Ele venha nos buscar, pois nós queremos, Senhor, experimentar a plenitude do conforto descansando nele eternamente. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.